Galerinha do terceiro ano, tudo jóia com vocês? Olha só, passando aqui mais uma vez, para quê? Para que a gente possa recapitular algumas coisas. O que nós estudamos nesse período, para que você possa aí fazer uma boa atividade avaliativa. Nós já tivemos algumas coisas no decorrer desse bimestre, né? Vocês fizeram simulados de exatas junto com biologia, já tiveram uma P1 aí, falando de razão, proporção e entre outros conteúdos que já foram estudados, funções, né? E aí depois nós partimos para quê? Para progressão geométrica, e aí ficou uma segunda parte de progressão geométrica, essa famosa PG. Partimos depois para geometria plana e por fim matemática financeira. Foram esses assuntos que nós conseguimos conversar aí como revisão, né, para que a gente possa fazer a nossa P2, nossa atividade avaliativa como nota parcial para fechamento desse bimestre, certinho? Então vamos lá, o que é importante para vocês, algumas fórmulas que foram colocadas e é importante que vocês anotem cada uma dessas situações. Então, nós começamos a falar sobre progressão geométrica, é importante você relembrar a fórmula aqui começamos a falar sobre progressão geométrica e é importante você relembrar a fórmula no termo geral, que significa cada um desses termos. Nós temos aqui a N como a fórmula no termo geral, ou até mesmo o último termo dessa sequência, certo? A1 como o primeiro termo, N o número de termos, e aqui o que é a razão, né? A razão sempre encontrada pegando aqui o segundo termo dividido pelo primeiro termo, né? Eu posso pegar o terceiro termo e dividir pelo segundo? Claro que pode, então são maneiras de você encontrar a razão de uma PG. O que diferencia uma PA de uma PG? Observa sempre a razão. Se essa razão ela for positiva, então os termos vão ser multiplicados, certo? Por exemplo, uma sequência 2, 4, 8, 16, 32, você percebe que tem uma razão 2. Então, se o primeiro termo é 2, o outro é 4, o outro é 8, você percebe que cada termo vai ser multiplicado por 2, você vai ter nos termos dessa progressão geométrica. Já na PA você vai somando, 2, 4, 6, 8, 10. Então, se a razão é positiva, você vai somando na PA e na PG você vai multiplicando. Beleza? O que diferencia também na soma dos termos de uma PG para uma PA. Numa PA você precisa saber quem é o primeiro, quem é o último e quantos termos tem. Já na PG você só precisa saber o seguinte: quantos termos tem, certo? Quem é o primeiro termo e quem é a razão. Não tem necessidade de descobrir quem é o último termo dessa progressão. Só que a gente classifica ela em PG finita e PG infinita. Você precisa saber que tipo de PG que você tem para saber qual forma você vai usar. Por exemplo, se você tem uma PG finita de razão diferente de 1, deixa eu só apagar isso aqui, ó. Se você tem uma PG, nesse caso aqui, ó, esses dois casos, você tem uma PG finita, certo? Tá, mas qual forma que eu vou usar? Aqui para quando a razão for diferente de 1 e aqui quando a razão for igual a 1, tá bom? Então você tem esses dois casos. Qual uso? Você vai ter que observar a razão. Se a razão for igual a 1, você vai usar essa fórmula aqui. Se a razão for diferente de 1, você vai usar essa outra primeira fórmula que nós temos aqui, certinho? É bem fácil. Agora, quando a PG for infinita, aqui caso, ele vai mostrar para você, ele vai te dar uma sequência, por exemplo, assim, ó, 1 sobre 2, 1 sobre 4, certo? 1 sobre 8, e ele vai falar assim, ó, calcule a soma dessa PG. Só falou isso, ele não falou onde termina, então ele pediu para que você possa somar, e nesse caso você vai ter o que? Uma PG infinita, e quando aparecer uma PG infinita, está aqui a fórmula para uma PG infinita, galera. Então você precisa ficar ligado a essas situações. Quando a PG é finita, quando é infinita, quando ela for finita, você precisa observar a razão para saber qual das duas formas você vai usar. Fácil, fácil. Só que é bom que você tenha todas essas formas aí anotadas do teu lado na hora de fazer as provas, não só no colégio, mas vocês estão se preparando para os vestibulares. Então é importante que você anota isso. Terminamos esse conceito, nós fomos para a geometria plana. Tinha muita coisa para ser estudada, mas nós demos ênfase em duas situações: conceitos, estudado no fundamental, revisto no primeiro ano e agora revisto de novo, né, no terceiro ano. Uma matéria que também cai em vestibular. Nós falamos sobre teorema de Pitágoras e teorema de Tales. Em que situações que nós usamos teorema de Tales e teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras é aquela famosa fórmula, né?
A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, né? Ó, A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Posso usar em qualquer tipo de triângulo? Não, né? A gente precisa de um triângulo retângulo. Nós precisamos de um triângulo retângulo. O A sempre vai ser a hipotenusa, o maior lado do meu triângulo retângulo, certinho? A ordem de B e C, tanto faz, tanto faz. Isso aí é moleza para cada um de vocês, tenho certeza, tá? Tanto que vocês já estudaram isso, não só nesse período de fundamental, primeiro ano e terceiro ano como revisão. De vez em quando ele aparecia como solução de exercício. Teorema de Tales, Tales de Mileto. O exercício sempre usado em retas paralelas cortadas por transversais. Então aí você imagina aqui, ó, 3 retas paralelas. Eu tenho 2 transversais. Eu vou chamar aqui, ó, de A, B, C e D, certo? Então o que nós podemos afirmar? Pega a transversal, sempre segue com ela. Então o que eu posso dizer? A está para B, certo? Assim como C está para D. E aí você tem o que depois para resolver isso aqui? Uma multiplicação cruzada. Claro que tem vários conceitos, claro que alguns exercícios aprofundam um pouquinho mais, judiam um pouquinho mais na hora de fazer exercício. Mas a ideia é a mesma, tá? Você precisa seguir isso. Pegou a transversal, segue. Às vezes está uma informação do total aqui. Então você também precisa fazer a mesma coisa do outro lado. Às vezes mistura conceitos de Tales com Pitágoras, porque não é aplicado apenas em feixe em retas paralelas cortadas por transversais. Você pode encontrar em outras figuras também, tá bom? Então fique atento a situações como essa. Terminamos esse conceito de progressão geométrica, a famosa PG. Partimos para a geometria plana, temos ênfase a teorema de Tales, teorema de Pitágoras. Nós somos para o conteúdo mais recente, que é o que? Matemática financeira. E dentro da matemática financeira, o que é importante para a gente nesse momento? Ah, vai cobrar porcentagem, vai cobrar juros simples, vai cobrar juro composto? Vai sim, vai acontecer de cobrar. Mas o que tem caído mais nos vestibulares sobre isso? Porcentagem. Nós já temos falado um pouquinho sobre isso, temos feito alguns exercícios sobre isso. Vocês vão se deparar com alguns exercícios sobre porcentagem na hora da prova de vocês, principalmente porcentagem. Por quê? O mundo da porcentagem ele é muito amplo, então é muito mais fácil abordar algum conceito que é relacionado ao dia a dia, não que juros não sejam, mas você vai encontrar não só dentro das provas de matemática, mas em outras provas também, como química, física, geografia, certo? O cálculo de porcentagem, então ele é muito presente nas provas de vestibular, e aí é muito importante que você faça as interpretações, assim como nós temos feito nas nossas aulas de Zoom e nas atividades que tenho postado para vocês, galera. Então, cálculo de porcentagem, uma fórmula, você pode usar a regra de 3 para calcular, tem outras maneiras, cada um tem seu jeito de calcular a porcentagem. Feito isso, nós trabalhamos depois juros. Juros tem uma fórmula, né? Ó, juros é igual ao capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo. Alguns casos vem dividido por 100, pode encontrar em alguns livros, algumas aulas que alguns professores postam para vocês. Lembrando por que coloca por 100? Porque é taxa em porcento por 100. Se você não coloca dividido por 100, você vai ter que transformar essa taxa. Por exemplo, está lá assim, 5%. 5 por 100, isso é a mesma coisa que 0,05. Então é importante que você faça essas transformações. Na hora de calcular exercícios que envolvem juros, galera, toma muito cuidado em relacionado ao tempo, certo? Está lá em meses, e a taxa será também dada em meses. Se um está em ano, o outro está em mês, então você precisa fazer essa conversão, deixar tudo em meses ou deixar tudo em ano. Vai depender muito do que o enunciado no final está perguntando. Qual é a taxa mensal? Qual que é a taxa anual? Qual que é o valor anual? Então ele quer saber a resposta em ano, ele quer saber em meses, porque se ele quiser saber em meses, o que não tiver você precisa colocar. Se o que está, tudo bem, o que não está, você precisa fazer isso. Se tudo tiver ao dia, ao mês, ao ano, ao trimestre, tá? Então não importa como ele esteja, o importante é que os dois estejam na mesma linguagem, tá? Então é importante que você observe isso. Feito o cálculo de juros, ele pode calcular também o que? Pedir o montante, que é o capital mais o juros, certo? É o dinheiro que você empregou mais o que rendeu. Essa parte também é bem tranquila. Talvez o que vai cobrar de vocês um pouquinho mais, como eu falei, é porcentagem, é algo muito relacionado ao nosso dia a dia. Se você pegar os noticiários hoje em dia, fala dos números de casos de Covid, e aí o número de pessoas infectadas, a
porcentagem da população, pode dizer assim que situações como essa pode ser muito presente em vestibular, tá? Nós vamos depois partir para outro conceito que é a função exponencial, também muito presente nesses gráficos que são apresentados para vocês sobre Covid-19. Então assim, já comentei muito isso no primeiro ano, vou comentar com vocês porque é um dos próximos assuntos aí que nós vamos adentrar no quarto bimestre, então é importante muito que você fique atento a situações como essa. Porcentagem com certeza vai estar muito presente no vestibular, assim como probabilidade também é um conceito bem cobrado. Função também, tem cobrado muito função, né? Nós estamos falando de função do primeiro grau, função do segundo grau, nós vamos entrar em função logarítmica e função exponencial, os dois estão muito ligados, então assim, e tudo isso voltado à porcentagem. O conceito deve cobrar muito para vocês no vestibular, então fique atento a situações como essa, galera. Espero que eu tenha ajudado aqui, relembrado algumas coisas para vocês, para que vocês possam fazer uma boa prova aí na próxima semana, certinho? Nos próximos dias aqui com a gente. Então, para que a gente tenha uma nota ao fechamento de bimestre aqui com vocês. Abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchauzinho, galera!